Quando o milionário descobriu que sua namorada inocente era uma virgem, tudo mudou. Aquela noite de outono em São Paulo estava repleta de promessas e segredos. O vento soprava forte, como se sussurrasse mistérios entre as árvores que balançavam no Parque do Ibirapuera. Ricardo, um milionário carismático, caminhava por ali, perdido em seus pensamentos. Ele tinha tudo: carros luxuosos, uma mansão imponente e uma vida cercada de ostentação. Contudo, havia algo que o deixava inquieto. As pessoas à sua volta pareciam mais interessadas em seu dinheiro do que em sua alma. A vida se tornava um fardo, e esse peso era quase insuportável. Foi neste cenário que Isabela entrou em sua vida. Uma professora de artes, apaixonada por cores e formas, com um sorriso que iluminava o lugar. Seus olhos eram profundos, e havia algo de inocente, quase etéreo, nela. Assim que cruzou o olhar com Ricardo, algo mudou. Havia uma doçura genuína nela que o fez sentir algo que não sentia há muito: esperança. Enquanto trocavam algumas palavras, parecia que o tempo havia parado. A conexão era imediata, quase mágica. Mas Isabela guardava segredos. Ela era virgem, e essa pureza era uma barreira em um mundo onde as aparências e os interesses eram a norma. Toda vez que Ricardo a tocava, um frio na barriga o arrepiava, como se ele soubesse que, ao se aproximar, estava se metendo em algo muito mais profundo do que suas noites de festas e excessos. O que poderia parecer um relacionamento leve, logo se tornaria um emaranhado de dilemas e medos. Naquela mesma noite, Isabela hesitou e, num impulso, contou a Ricardo sobre seu passado, sobre um ex-namorado possessivo que não aceitava sua liberdade. Os olhos de Ricardo se estreitaram. A ideia de que alguém pudesse controlar a vida dela o incomodava profundamente. O que era para ser uma conversa leve começou a tomar uma direção sombria, e ele percebeu que os fãs, o feito lá fora, que antes trazia promessas, agora era um aviso. O olhar de Isabela falava de experiências que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Um pacto que a ligava a seu ex-namorado, que estava disposto a recuperar o controle a qualquer custo, pairava como uma sombra sobre eles. No instante em que Ricardo decidiu que precisava proteger Isabela, uma onda de coragem tomou conta dele. Mas ele se perguntava: seria capaz de abrir mão de sua vida de excessos por um amor verdadeiro que poderia não apenas salvá-lo, mas também colocar em risco tudo o que construiu? O dilema o consumia, e enquanto a brisa da noite envolvia os dois, ele sabia que estava prestes a mergulhar em um mistério do qual talvez não conseguisse emergir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! No instante em que Ricardo decidiu que precisava proteger Isabela, o vento soprou mais forte, como se estivesse se preparando para anunciar algo. Ele a olhou nos olhos profundamente e prometeu que estaria ao lado dela. Mas, justo nesse momento, uma sombra de dúvida o atravessou. Algo na expressão dela parecia mudá-lo, fazer com que a inocência que tanto o atraía ganhasse uma outra dimensão.
Isabela desviou os olhos como se estivesse lutando contra um turbilhão de pensamentos. Ricardo franziu a testa, um aperto no peito. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de algo impreciso. Então, sem aviso, um grito ecoou pela escuridão. Era uma voz conhecida. Isabela, o que você está fazendo aqui? A figura que surgiu das sombras era Rafael, o ex-namorado possessivo que a havia deixado marcada. O coração de Ricardo disparou. Ele sentiu o mundo girar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em um cenário que ele nunca imaginara. A voz de Rafael era dura, cheia de desprezo. O que esse cara quer com você? Ele não sabe que é melhor ficar longe? As palavras dele eram como facadas, perfurando o momento que até aquele instante havia sido tão doce. Isabela palpitava entre o medo e a tristeza, e Ricardo poderia sentir o tremor em suas mãos. Rafael, eu não quero que você me siga. Eu sou livre agora. A tentativa de Isabela de se afirmar parecia infundada diante da presença ameaçadora de Rafael. Ricardo, por outro lado, não conseguia ficar parado. O instinto de proteção o dominou. Basta! Você não pode intimidá-la assim. A tensão explodiu. Os ventos uivaram em resposta, como se a própria natureza estivesse ciente do drama que ali se desenrolava. Rafael riu, um som que evaporava qualquer esperança de paz. E o que você vai fazer? Você, um milionário, acha que pode fazer algo contra mim? Sabe o que eu sou capaz? E aí, em um movimento rápido, tudo aconteceu. Rafael tirou um telefone do bolso e, com um sorriso cruel, pressionou um botão. Os olhos de Isabela se abriram em choque. Não! Rafael, é só uma brincadeira. Por favor, não faça isso. O desespero em sua voz feriu Ricardo profundamente. Ele sentiu a raiva crescer dentro de si, mas a cena tomou um rumo terrível quando uma luz surgiu do fundo do parque. Era a polícia. A presença de várias viaturas se aproximava em alta velocidade. Ricardo ficou dividido entre o alívio e o pavor. O que Rafael tinha feito? O que seria exposto agora? Isabela estava a um passo de perder tudo novamente, e aquele momento estava prestes a se transformar em um escândalo que poderia arruinar não só a liberdade dela, mas também o mundo de Ricardo. Rafael, percebendo a aproximação das autoridades, riu sarcasticamente. Vá em frente, Isabela. Você realmente acha que eles vão acreditar em você? Eu tenho provas. Seus olhos brilhavam com malícia. Ricardo sentiu um vazio, uma sensação de que tudo estava se desmoronando. O que Rafael sabia? O que ele tinha para expor? Enquanto as viaturas paravam, a adrenalina pulsava nas veias de Ricardo. Ele precisava agir rápido. A verdade estava prestes a ficar exposta. Estratégias e segredos se entrelaçando num jogo que poderia acabar com tudo o que ele pensava saber sobre Isabela, sobre a vida que havia construído e sobre o que significava amar alguém. O dilema tornava-se mais insuportável a cada segundo. O que ele faria agora? O que a verdade realmente escondia? A presença da polícia parecia um alívio, mas em segundos a tensão disparou de forma alarmante. A atenção se virou para Ricardo e Isabela, ambos paralisados pela realidade que se desenrolava diante deles. Rafael, com seu sorriso sarcástico, respirava confiança e poder, como se tivesse o controle absoluto da situação. Mas algo estava prestes a mudar, com uma tempestade se formando no horizonte. Com os carros da polícia já indicando seu destino,
o oficial de maior patente, um homem alto, com uma postura autoritária, se aproximou e Rafael, percebendo que era hora de agir, apertou o botão de seu telefone novamente. Todos os olhos se voltaram. Isto vai acabar com a vida dela, com a de vocês dois. Um momento de silêncio envolveu o ar, pesado, como se o mundo tivesse parado por um instante. Ricardo sentiu seu estômago revirar. O que você fez? As palavras saíram como um sussurro angustiado. Ele sequer conseguiu se mover. Isabela estava paralisada, as mãos tremendo, cheia de medo. Rafael, você não pode fazer isso! Sua voz soou quase como um lamento, e de repente, algo dentro dela parecia quebrar. A confiança que costumava transparecer já não existia mais. Era só fragilidade diante de um monstro. O que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Um agente da polícia, que até então estava apenas observando a cena, deu um passo à frente e falou, o tom dele cortante. Rafael, você está preso por assédio e ameaças. A sua mensagem foi interceptada e a sua chantagem não vai funcionar. Ricardo não conseguia entender. Rafael? Preso? O semblante de Raquel, uma mãe que ele só conhecia de ouvir Isabela falar com carinho, alterou-se de avassalador medo para um brilho de esperança. Parece que pela primeira vez a maré estava mudando. Mas antes que pudesse absorver o que estava sendo revelado, outro oficial se aproximou com uma expressão tensa. Precisamos ouvir Isabela. Há mais do que parece aqui. Ele se virou para Isabela, um olhar que misturava compaixão com intriga. E você, Isabela, precisa ser honesta. Há algo que deve ser contado. A comunicação estava abrindo uma porta que poderia ser trancada para sempre. Isabela olhou para Ricardo e seus olhares se cruzaram como um raio de entendimento. O silêncio a envolveu novamente e a dúvida sobre a verdade que ela guardou estava prestes a emergir. Ricardo, a verdade é que... A voz dela falhou e o medo se transformou em lágrimas. A expressão de Rafael se retorceu em fúria. Não faça isso! Você não sabe o que está fazendo! Ele gritou, num desespero que ecoava pelo parque, e fez todos os presentes se elegerem em direção a ele. O policial tinha razão. A verdade poderia ser devastadora. Isabela, com uma força que parecia vir de uma fonte desconhecida, anunciou: Eu não sou quem vocês pensam. Eu não sou apenas uma professora de artes. Eu tenho um passado que não posso mais esconder. Um que envolve coisas terríveis, segredos que Rafael conhece. O ar parecia eletrificado. Todos ao redor estavam paralisados. Até mesmo Rafael, que traía uma insinuação de medo em seus olhos. O que ela estava prestes a revelar poderia não apenas mudar tudo, mas destruir a ideia que todos tinham de quem ela era. Rafael, ele não era apenas meu ex-namorado, ele era meu irmão. As palavras saíram como um golpe, uma verdade que ecoou pesado na cabeça de todos. Isso não fazia sentido, e todos puderam ouvir a respiração cortada entre eles. Ricardo ficou em estado de choque. Irmãos? Como isso era possível? O que mais ele não sabia? A noite estava apenas começando. O destino deles interligado em um emaranhado muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Rafael, ele não era apenas meu ex-namorado. Ele era meu irmão. As palavras de Isabela pairavam no ar, como uma bomba prestes a explodir. O choque reverberou pelos rostos ali próximos.
Até mesmo o olhar da polícia se transformou, agora cheio de ceticismo. O silêncio que se seguiu estava imbuído de algo sombrio. Ricardo sentia o coração disparar. Irmãos, como assim? Cada palavra de Isabela se tornava um quebra-cabeça que ele não conseguia encaixar. O cérebro dele girava, tentando processar essa nova informação. Irmãos? Vocês são irmãos? Ele mal conseguiu articular a pergunta. Os olhos de Isabela brilhavam com lágrimas. Rafael e eu fomos separados quando éramos crianças. Uma família desfeita. Ele viveu com a avó e eu fui para um lar adotivo. A voz dela tremia. Cada frase era como uma luta contra um mar de emoções. Mas depois, ele descobriu que ainda estava vivo e quis me proteger, ou, em vez disso, controlar. Rafael estava em choque, mas a fúria logo tomou conta de seu rosto. Cala a boca! Você não sabe do que está falando. Sempre fui eu que te protegi. Não importa o que você pense. Você é minha. Os policiais trocaram olhares. O oficial autoritário que estava à frente recuou um passo, como se estivesse ciente de que havia algo mais profundo em jogo. E havia. Ricardo percebeu que havia uma dinâmica familiar complexa e doentia que se desenrolava bem diante deles. Então, em meio ao turbilhão, uma ideia começou a se formar na mente de Ricardo. Se Rafael era verdadeiramente alguém que se comportava como um irmão possessivo, isso não apenas explicava comportamentos anteriores, mas também trazia uma nova camada de vulnerabilidade sobre Isabela. Ele queria amá-la, mas o medo do passado dela o envolvia como uma sombra. Mas havia algo mais. A forma como Rafael olhava para Isabela, agora misturando controle e possessividade, apunhalava Ricardo. Você não pode deixá-lo fazer isso, Isabela. Ele agora se via mais protetor do que nunca. A raiva pululava dentro dele, enquanto Rafael, em sua defensiva extrema, percebeu que não poderia ser apenas uma questão de rivalidade romântica. Num ápice, Rafael olhou fixamente para Isabela, um brilho distante em seus olhos. Você realmente não se lembra? Lembra? Não se lembra do que fizemos juntos? Dos segredos que partilhamos? Isso se reflete até hoje. A justiça não é o que espera por nós. Ricardo se moveu. Do que você está falando, Rafael? Era como se o ar estivesse prestes a se quebrar. Que segredos? E então o que se seguiu foi um grito, uma explosão de um aparelho. O telefone de Rafael caiu, e nas mãos de um dos policiais, um vídeo começou a tocar. As imagens dançavam na tela, revelando uma cena que congelou todos ali. Isabela em situações que ela nunca teria se voluntariado a filmar. A fragilidade que se instalou na multidão era palpável. Aquele vídeo se tornava uma verdade subjacente, que, se exposta, poderia arruinar completamente a vida dela. O rosto de Isabela empalideceu. O olhar de Ricardo passou da raiva ao desespero. O escândalo estava prestes a explodir e não havia como escapar agora. O que Rafael tinha feito? Ele tinha uma arma nas mãos e à frente da lei parecia mesmo uma mera formalidade. As vozes começaram a se misturar, formando um clamor confuso. Os murmúrios das pessoas ao redor, autoridades, curiosos, transformavam-se em um eco sinistro. E nesse instante, Ricardo percebeu que precisaria lutar não apenas por Isabela, mas pela verdade deles dois. Isabela! As palavras dela foram caladas pelo desespero. O que mais poderia ser revelado? Você não pode deixar isso acontecer! O desespero brotava dele. Mas a verdade sobre o que Rafael tinha e ainda estava escondendo tinha potencial para destruí-los. O que o futuro reservava? A vida dela, a deles, agora pendia em um fio, e a noite apenas começava a se revelar em
todo o seu pavor. O dilema se instalava, e o que parecia um amor puro estava prestes a ser dilacerado por sombras mais escuras do que qualquer um poderia imaginar. O olhar de Isabela estava cheio de medo, e as palavras que soltou ficaram ecoando. Eu não sou quem vocês pensam. Eu tenho um passado que não posso mais esconder, um que envolve coisas terríveis, segredos que Rafael conhece. Era uma declaração explosiva que deixava todos paralisados. Mas na confusão do momento, a verdade estava prestes a ser mais assustadora do que podiam imaginar. Rafael esfregava as mãos, nervoso, mas antes que pudesse responder, de repente, um grito cortou a noite. Uma figura apareceu na escuridão, correndo em direção a eles. Ricardo virou-se e, para seu horror, reconheceu Pedro, um amigo de infância que por muito tempo ele achou que estava bem longe de sua vida. Pedro parou, ofegante, apontando freneticamente para Rafael. Você não deveria estar aqui! As palavras saíram de sua boca como se fossem tiros. O clima, que já estava pesado de tensão, mudou abruptamente para caos. Rafael imediatamente se virou, e o olhar de Pedro estava cheio de um pavor que fez o coração de todos disparar. Você não entende, Ricardo. Rafael tem muita coisa a esconder. Não é apenas Isabela que ele manipulou. A voz de Pedro estava tingida de pânico. Ele se aproximou mais, com uma determinação angustiante, e jogou uma bomba que parecia vir do nada. Ele não é seu irmão, Isabela. Você não pode confiar nele. A revelação atingiu Isabela como um soco no estômago. Olhando para Rafael, seus olhos se encheram de incredulidade. O que você está dizendo? A confiança que antes tinha se esvaía como água entre os dedos. Rafael, que antes parecia ameaçador, agora estava perdido em uma teia de mentiras. O reflexo de Isabela no olhar dele não era mais o de um protetor, mas de um traidor. Ele é meu pai. Ele nunca foi seu irmão, Isabela. Ele é o homem que destruiu a nossa família. As palavras de Pedro eram quase um sussurro, mas soaram como um disparo. Isabela pôs a mão na boca. Choques passavam por seu corpo enquanto a verdade se desdobrava. Ricardo ficou paralisado, não conseguindo entender como tudo havia mudado tão rapidamente. Rafael ficou em silêncio, seu rosto se contorcendo entre a raiva e o desespero. Calha a boca, Pedro! Você não sabe do que está falando. A voz dele estava tão alta que fez as folhas das árvores tremularem. Mas o medo parecia ter deixado Rafael, dando lugar a uma garra furiosa. Você não pode me parar! O caos e os murmúrios das pessoas ao redor aumentaram. Policiais se viraram para Pedro, a confusão se espalhando como fogo. Mas no fundo, havia uma verdade ainda mais sombria. O olhar de Isabela se tornou confuso. As memórias começaram a se desdobrar em sua mente, revelando fragmentos de uma infância perdida. A conexão que ela acreditava ter com Rafael nunca foi real. Silêncio. O momento se arrastou, enquanto Isabela absorvia a revelação. E seus olhos encheram-se de lágrimas. Você não pode ser meu pai. As palavras saíram de sua boca em um fio de voz que quase não era audível. A dor estava estampada em seu rosto, como um filme que ela não podia parar de assistir. E então, quando tudo parecia alcançar seu clímax, algo ainda mais inesperado ocorreu. A noite iluminou-se com uma luz estonteante. Um carro se aproximou, iluminando o parque como se fosse plena luz do dia. Os murmúrios aumentaram em um frenesi. E logo, alguém saiu do carro. Era uma mulher,
uma mãe que Isabela nunca esperou ver novamente. Mãe? A palavra mal saiu de seus lábios. A mulher, com lágrimas nos olhos, lançou-se em direção a Isabela, enquanto todos ao redor se afastavam para dar espaço. Eu sinto muito. Eu deveria ter feito mais para te proteger. Enquanto Isabela caía nos braços da mulher, um novo choque se espalhou. Rafael a observava, seu rosto uma máscara de horror. Como você pode estar aqui? Eu pensei que tivesse acabado com você. A voz dele balançava entre a raiva e o medo, um desespero inequívoco. Agora, num só instante, cada relação parecia ser repleta de segredos. As raízes da dor de Isabela estavam se entrelaçando com as de Rafael, e a verdade começava a se revelar em uma narrativa mais tortuosa do que poderiam imaginar. O passado que todos tentaram esconder estava voltando com uma fúria indescritível. E a única pergunta que ninguém ousava fazer era: até onde a traição realmente se estendia? Quando a luz dos faróis finalmente se apagou, a escuridão voltou, mas as sombras agora dançavam de maneira diferente. O que mais estava prestes a ser revelado? A noite estava longe de acabar, e o verdadeiro jogo estava só começando. A mulher que Isabela reconhecera como a mãe estava com os braços abertos, pronta para envolvê-la em um abraço. O olhar de Isabela estava confuso, entre a súbita alegria e o medo do que pudesse estar por vir. Mas o eco de um tiro ressoou pelo parque, interrompendo o momento. O tempo pareceu congelar. A multidão em volta ficou paralisada, e Isabela se afastou, o coração quase parando. Todos olharam em direção ao som, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. Rafael caiu de joelhos, uma expressão de horror estampada no rosto. O sangue começava a escorrer de seu braço, onde uma ferida se abria. Ele tinha sido atingido. O mundo ao redor começou a girar. Isabela gritou, segurando a cabeça, enquanto todos se moviam em um frenesi. Os policiais imediatamente se mobilizaram, um em direção a Rafael, enquanto outros cercavam a área. O caos estava instalado, os murmúrios e gritos preenchendo o ar. Rafael? Isabela se lançou em direção a ele, mas foi detida por um policial que avertiu: fique atrás, precisamos de espaço. A cena se transformou em um turbilhão, e ela se sentiu impotente no centro de tudo. Ricardo observou a cena, seus pensamentos em fúria. O garoto que ele conhecia como gigante, sempre forte e arrogante, agora estava ali, são e salvo. Mas e se não estivesse? A adrenalina pulsava em suas veias, e uma mistura de medo e raiva tomou conta dele. O que está acontecendo? Quem atirou? Ele gritou, procurando uma resposta. De repente, uma figura emerge da escuridão. Pedro, ainda ali, se aproxima tremendo. Eu sei o que aconteceu. Não foi um acidente. Ele grita, a voz cheia de pânico. Mas a confusão era tanta que ninguém podia ouvir. A mulher que se dizia mãe de Isabela, agora com lágrimas nos olhos, tenta se aproximar da filha, mas é cercada por policiais. Eu só queria proteger você, ela grita, desesperada. Os olhos de Isabela piscavam entre a mãe e Rafael, agora caído no chão. A peça do quebra-cabeça, que deveria oferecer respostas, só trazia mais perguntas. Nesse meio tempo, o tiro parecia ser um grito de aviso. A multidão ficou inquieta, e as pessoas começaram a se afastar, as vozes subindo em alvoroço. E foi quando uma voz familiar gritou: não, ele não pode morrer. Eu preciso dele vivo. É a Clara, a melhor amiga de Isabela, que havia chegado em meio ao caos,
sem saber como tudo tinha chegado a esse ponto. Clara! Isabela berrou. Mas a amiga estava focada em Rafael, tentando estancar o sangue. Eu só conheço um jeito. Você precisa ouvir, Isabela. Clara olhou nos olhos da amiga, enquanto o tempo parecia escorregar entre os dedos. E assim, entre gritos, sirenes e desespero, Pedro começou a contar tudo. Rafael não é quem você pensa. Ele sempre foi um cão feroz. Mas o que ele fez esta noite? Isso é apenas o início. O caos continuou, mas as palavras de Pedro ecoaram como alerta. Dentro do coração de Isabela, algo se quebrou. Segredos ainda mais sombrios estavam por vir. Um segredo que poderia mudar a percepção de todos ali, revelando que a linha entre amor e controle estava mais emaranhada do que poderiam imaginar. Então, antes que tudo se acalmasse, o inesperado aconteceu. O celular de Rafael, que caíra no chão, ligou automaticamente e a tela se iluminou. Uma mensagem foi recebida e a multidão fez silêncio. Eu sei o que você fez, Rafael. O passado nunca morre. A verdade está a caminho. O coração de Isabela disparou. O que isso significava? O que estava prestes a ser revelado? O mistério apenas começava, e a noite ainda reservado muitos segredos a entregar. A mulher que Isabela reconhecera como sua mãe estava em pé, com os braços abertos, pronta para envolvê-la em um abraço. No entanto, antes que qualquer um pudesse respirar aliviado, um som cortou o ar como uma faca. O tiro. O tempo pareceu parar. Rafael caiu de joelhos. Uma expressão de horror estampada em seu rosto. O sangue escorrendo de seu braço. Não! Isabela gritou, o pânico tomando conta dela. Ela tentou correr para Rafael, mas um policial a deteve. Fique aqui, preciso da sua ajuda. O caos se espalhou pelo parque enquanto os gritos e murmúrios preenchiam o espaço. A noite, que prometia ser reveladora, agora estava repleta de desespero. Eu não posso deixar isso acontecer! Clara, amiga de Isabela, correu até Rafael, tentando estancar o sangue com suas mãos trêmulas. O ambiente se tornou um frenesi de rostos assustados e olhos arregalados. O horror estava estampado naqueles que assistiam. Ricardo estava paralisado. Ele sentia o estômago revirar. O que estava acontecendo? Pedro, o que foi que você fez? A voz de Isabela estava embargada, cheia de confusão. Pedro, o amigo que havia chegado correndo, estava em pânico. Não fui eu. Ele estava de pé e eu não fiz nada. O desespero em sua voz era palpável. Mas antes que tudo pudesse se organizar, o celular de Rafael iluminou-se, fazendo todos se virarem para ele. Não, não veja isso! Rafael gritou, mas não havia como escapar. Uma notificação apareceu na tela com letras grandes e nítidas. A verdade está a caminho, acompanhada de um arquivo que parecia ser um vídeo. Não, Rafael, o que você está escondendo? Isabela se aproximou, angustiada. O rosto dele estava repleto de um misto de medo e raiva. Cale-se, você não sabe do que está falando. Ele tentou se levantar, mas as mãos trêmulas de Clara e os oficiais ao redor o mantiveram no chão. O oficial de polícia que estava mais próximo apertou os olhos observando a cena. A tensão estava em alta. Vamos esclarecer isso. Ele se virou para Isabela. Você conhece esse vídeo? O que ele contém? As palavras ficaram presas na garganta de Isabela. O medo a paralisava. Eu não sei, mas precisamos descobrir. A pressão crescia e um nó se formava na sua garganta. Enquanto isso, Rafael ofegava, as emoções misturadas em seu olhar. Por favor, Isabela, escute. Você não sabe o que vai acontecer. Ele parecia engasgar com suas próprias palavras, como se quisesse dizer algo mais. Mas antes que pudesse se explicar, uma nova figura surgiu do meio da multidão.
Uma mulher apareceu, seus olhos inquietos. Ela era estadual, mas a maneira como se movia denunciava que algo lhe corria nas veias. Eu estou aqui! O que está acontecendo? Sua voz tinha um desespero que reverberava no ar. Era a mãe de Rafael. Isabela não sabia como se sentir quando viu os dois se encararem. O que estava prestes a acontecer? Você não pode me deixar aqui, mãe. Diga a eles que eu sou inocente. Rafael implorou, sua voz tremia. E que está tudo bem. A mulher olhou para ele, perplexa. Inocente? Se esqueceu do que fez? O sussurro dela ecoou e um silêncio se instalou. O clima era denso. Cada palavra carregava um peso insuportável. Então, antes que alguém pudesse reagir, o celular do rapaz caiu e o som do vídeo começou a se espalhar pela multidão. As imagens eram de um momento íntimo. Uma gravação clandestina. Isabela, em um instante que ela nunca autorizara, sendo exposta para todos. O horror nos rostos das pessoas era indescritível. O que você fez, Rafael? Isabela murmurou, o desespero pulsando dentro dela. Rafael olhou para a mãe e depois para Isabela, como se tentasse se justificar. Mas o olhar dela estava cheio de reprovação. Aqui estava uma nova revelação. Não era apenas um ex-namorado possessivo, mas algo mais maligno. Por instantes, tudo o que conhecia mudara. O que mais Rafael tinha tocado? O que seu passado realmente ocultava? O que aquela família realmente escondia? Isabela, você precisa ouvir! A mãe de Rafael gritou, mas a confusão ainda reinava. O mistério estava se desenrolando lentamente, revelando que a história contada por Rafael estava bem longe de ser a verdade. A noite não estava apenas começando. Os segredos mais obscuros estavam prestes a vir à tona. As palavras de Pedro ecoavam. A verdade é apenas o começo. Com tudo o que estava acontecendo, a única certeza era que mais segredos estavam a caminho. E se tudo isso era verdade, o que mais havia no passado de cada um deles? Quando as palavras de Isabela pairaram no ar, Rafael, que parecia prestes a desabar, de repente se endireitou. A raiva em seu olhar tomou a forma de um sorriso grotesco. Você realmente acha que pode me desacreditar assim? Isso fez Isabela hesitar. O agito em volta deles aumentou, mas o olhar dela estava fixo em Rafael, buscando algum sinal de verdade nas palavras dele. Que segredos? Que jogo você está jogando? Isabela perguntava, o coração acelerando. A multidão ao redor pareceu prender a respiração, mergulhando em um silêncio tenso. Rafael olhou para a mãe, depois para Isabela, como se estivesse pesando suas palavras com cuidado. Vocês não sabem de nada. Ele não é apenas meu amigo, Isabela. Ele é o culpado por tudo isso. Quem? O Pedro? As palavras dela saíram em um fio de voz, incrédula. O olhar de Isabela se deslocou até Pedro, que agora parecia ainda mais nervoso. O que ele tinha a ver com tudo isso? A mãe de Rafael, agora atordoada, olhou entre os dois meninos. Rafael, basta! Você não pode simplesmente jogar a culpa em outra pessoa. A tensão crescia. O caos logo se tornava um espelho do que acontecia no coração de cada um. E foi nesse momento que, como se o universo tivesse planejado uma virada dramática, o celular de Rafael piscou novamente. A tela começou a brilhar e a multíplica voz de uma gravação começou a ecoar pelo parque. Rafael, você sabia que tudo estava registrado?
Era a voz de uma mulher. O que você fez jamais poderá ser apagado. O impacto da mensagem atingiu a todos como um raio. Isabela ficou paralisada, as palavras formando um nó em sua garganta. A gravação seguiu, revelando uma conversa entre Rafael e um homem que ninguém conseguia reconhecer. Se eu expor você, sua vida vai se tornar um verdadeiro inferno. Quando a face do homem surgiu na tela, a crowd se agitou. Era alguém que Isabela conhecia bem. Um ex-professor que tinha um passado conturbado. Um passado que Rafael usara como arma. Todos ali estavam a ponto de sucumbir a um novo choque. Como você está envolvido nisso? Isabela perguntou a Rafael, incendiando os rostos em sua direção. O terror estava escrito em seu olhar. Rafael tentou se defendê-lo, mas a verdade era mais forte. Você não entende, Isabela. Eu fiz isso por nós. Ele exigiu que gravássemos para que todo mundo visse. Ele gesticulava com as mãos, desesperado para manter a verdade a seu favor. Mas cada frase parecia se voltar contra ele. Então você é um monstro. Você não é meu irmão. O que realmente aconteceu quando éramos crianças? O corte nas palavras dela fez a multidão segui-la, como se sua dor fosse universal. Isabel agora se sentia como se estivesse perdendo mais do que apenas um amor. Era também a própria identidade. Eu não sou seu irmão, eu sou apenas seu protetor. Rafael continuou, mas a máscara estava se quebrando. Isabela começou a dar passos para trás, enquanto o círculo de pessoas ao redor da cena parecia se aproximar. As vozes murmuravam a incerteza penetrando cada rosto. Mas então, o inesperado aconteceu novamente. Uma nova figura apareceu do fundo da multidão. Era um homem alto, de olhos penetrantes, vestindo uma jaqueta de couro. Ele se aproximou como um vendaval, interrompendo tudo. Rafael, você pensou que poderia escapar de mim? A multidão ficou em choque. O reconhecimento estava nos olhos de todos. Era o pai de Isabela. O homem que todos acreditavam estar morto. Ele havia desaparecido. E agora, ali estava ele, no centro do tumulto. O tempo desacelerou enquanto ele fazia a pergunta fatídica. O que você fez com a minha filha? O choque atingiu Isabela como um tapa. O que mais estava escondido sob a superfície? O que isso significava para ela e Rafael? E então, sem aviso, o celular de Rafael se iluminou mais uma vez, agora com uma nova mensagem. Prepare-se para a verdade. O jogo só começou. Nós sabemos o que você fez. As palavras ecoaram na mente de Isabela. O que vinha a seguir? O que mais estava para ser revelado? Ela olhou para Rafael, para seu pai, e percebeu que o que antes parecia ser uma batalha entre o amor e o medo, agora se tornaria algo muito mais profundo e devastador. A verdade estava prestes a explodir em um escândalo que poderia consumir a todos. O futuro deles parecia mais incerto do que nunca. Quando a última frase ecoou, a tensão era palpável. O pai de Isabela, um homem que ela pensava estar perdido para sempre, encarava Rafael com olhos de fogo. O parque em volta se tornara um talco de segredos não revelados, a multidão presa entre a curiosidade e o horror. Você? O que você fez com ela? A voz do pai ressoou como um trovão. A palavra ela pendia no ar, carregando um peso que ninguém tinha certeza de como suportar. Rafael, ainda no chão, tentou se erguer, mas a ferida o desestabilizava. Isabela não conseguia desviar o olhar. Suas emoções se dividiam entre raiva e confusão.
Pai, não é o que você pensa. Rafael feriu o peso da acusação, mas a incredulidade do rosto de Isabela não se movia. O pânico se infiltrou na multidão. Eu sempre protegi a Isabela. Sua voz era uma mistura de desespero e fúria. Mas o que ocorreu a seguir, nenhum deles esperava. Um estrondo! A atmosfera mudara instantaneamente, como um furacão que cortasse o ar. Um grupo de homens surgiu do fundo do parque, com um olhar fixo em Rafael, e o cenário tomou um rumo aterrador. A identidade deles era clara: homens de negócios, seguranças, algo totalmente novo no meio daquela confusão. Ele é o alvo, o verdadeiro alvo. Um deles gritou com um tom ameaçador. A multidão que estava focada em Rafael agora se dividia, o pânico se espalhando instantly. Isabela ficou paralisada. Quê? O que estava acontecendo? Saia da frente! Ele não pode escapar! A voz gritando enquanto os seguranças se aproximavam. A polícia, que até então estava no controle, parecia perdida, sem saber que ação tomar. Isabela sentiu seu coração acelerar. O que Rafael, aquele que ela amava, havia se envolvido? Não, não deixem que ele fuja! O clamor se misturou ao pânico. O mundo girava ao redor dela, e o caos tornou-se uma espiral. Com um movimento veloz, um dos homens agarrou Rafael, levantando-o do chão. Você está preso! Isabela gritou, mas a voz dela mal se fazia ouvir. As imagens da gravação no celular, as promessas quebradas, tudo aquilo sumiu em meio ao frenesi. Então o que Rafael tinha realmente feito? E por que aqueles homens pareciam tão determinados a capturá-lo? De repente, entre o barulho e o tumulto, outro grito cortou o ar. Isabela, fuja! A voz de Clara, a melhor amiga, ressoou com urgência. Era como se a palavra fugir tivesse despertado uma consciência nos outros. O pânico se intensificou e as pessoas começaram a se dispersar, criando um vácuo no centro da confusão. Isabela, escute! A voz do pai soava distante. Você precisa saber a verdade agora! Ele estendeu a mão, desesperado para atrair a atenção dela. Mas Rafael, agora sob o controle dos seguranças, olhava com um temor que transpassava a superfície da bravata anterior. As palavras de Isabela, de repente, ficaram presas em sua garganta. Você é meu irmão ou não? O eco de sua dúvida atravessou o ar como um punhal. E o desespero se misturou com um entendimento horrível de que todos os laços estavam se rompendo. Quando tudo parecia perdido, uma explosão momentânea ecoou. Um tiro. O som reverberou, fazendo a multidão gritar e se dispersar ainda mais. Rafael caiu novamente, mas não era ele quem havia sido atingido. Ao olhar, Isabela viu que o pai se contorceu, uma expressão de doloroso reconhecimento se instalando no rosto dele. A luz da verdade começava a brilhar, e essas novas revelações pesavam mais do que qualquer um conseguiu suportar. Você não pode morrer. Há algo que eu preciso entender. Isabela gritou, mas agora não sabia mais para quem dirigir seu desespero. Tornou-se um emaranhado de sentimentos, e o universo que ela conhecia estava prestes a desmoronar. O que realmente estava acontecendo? O que mais estava escondido nas camadas do passado? Aquela noite, que começou cheia de promessas, agora se tornara um pesadelo insuportável. Do fundo da multidão, a tela do celular de Rafael ainda iluminava-se. Mas o que era? Prepare-se para a verdade. As palavras piscavam como um aviso assustador.
Mas a verdadeira pergunta não era apenas o que mais vinha à luz, mas como cada um deles sobreviveria a essa tempestade de segredos. A revelação estava perto e todos estavam prestes a descobrir que a linha entre amor e traição nunca fora tão tênue e tão mortal. O tiro ainda ecoava no ar, cortando a confusão. O coração de Isabela batia descompassado. Ela estava paralisada, mas um grito a fez despertar. Rafael! A imagem dele no chão, ensanguentado, era um espetáculo grotesco do horror que a noite se tornara. O pai Bela estava ali, em meio a policiais e curiosos, com uma expressão misturada de raiva e medo. Você não pode morrer, Isabela gritou, seu corpo em um frenesi. O desespero a consumia. Um dos seguranças baixou-se, tentando ajudar Rafael, mas a tensão na multidão crescia. Todos olhavam, cada um esperando respostas, e a verdade parecia estar prestes a explodir. Isabela! A voz de Clara cortou o ar, mas Isabela não conseguia desviar o olhar do corpo inerte de Rafael. O que ele tinha feito? Ele não pode sair assim. Não pode! Os olhos de Isabela começaram a brilhar com lágrimas, e a realidade a puxava para um abismo. Os gritos da multidão transformaram-se em murmúrios confusos, enquanto a mãe de Rafael, agora visivelmente abalada, tentava se aproximar dele. Por favor, meu filho, aguente firme! Ela parecia tão perdida quanto Isabela, a dor refletida em cada gesto. Isso é culpa minha! O eco das palavras de Pedro fez todos se virarem. Eu sabia que Rafael estava se envolvendo com coisas perigosas, mas não podia imaginar que iria tão longe. As pessoas começaram a sussurrar, a tensão aumentando. Não temos tempo para isso! Precisamos de um médico! Um dos oficiais gritou, a seriedade da situação clara como o dia. Rafael, mesmo caído, fazia esforço para manter os olhos abertos. A luta dentro dele era palpável, a vida escorria de suas veias. Isabela deu um passo para frente. O que você fez, Rafael? As lágrimas agora escorriam livremente. A lembrança das promessas quebradas passava pela sua mente como fotos em um slideshow, uma memória dolorosa. Eu não era para ser assim. Rafael sussurrou, tentando se levantar. Mas a segurança o detinha, e a verdade daquelas palavras fez o estômago de Isabela revirar. Ele era tudo o que dissera ser? Ou era o oposto? Enquanto isso, um burburinho crescente na multidão anunciava a chegada de mais veículos. As sirenes cortavam a noite como uma faca, e no fundo, uma nova onda de policiais se aproximava. Estamos aqui para garantir a segurança de todos. Um dos oficiais ordenava, seu tom autoritário tentando controlar a situação. De repente, o celular de Rafael, que ainda piscava no chão, atraiu a atenção de todos. O vídeo. Isabela pensou, consciente do peso daquela gravação. Rafael, vendo a angústia nos olhos dela, sussurrou com dificuldade. Destrua-o. Não deixe que eles vejam. A verdade não está pronta para ser divulgada. Um novo desespero tomou conta de Isabela. Como assim? Que verdade? Assim que o caos começou a se acalmar, ela levantou a cabeça, decidida. Não podemos viver em um mundo de mentiras. A voz saiu firme, um eco de coragem em um momento sombrio. Ela olhou para os rostos ao seu redor, buscando alinhar suas forças. Chega de segredos! Enquanto isso, o pai de Isabela olhou para ela, a confusão se dissipando lentamente. Isabela, você merece saber tudo. E eu vou te ajudar a descobrir. O olhar dele, antes repleto de raiva, agora era cheio de proteção. Nesse instante, um pequeno facho de luz se fez notar entre as sombras.
Precisamos ir embora. Isabela. Clara a puxou com força, enquanto a multidão começava a se dispersar. O que quer que esteja acontecendo não será esquecido, Isabela gritou, olhando para Rafael, que estava sendo levado. A verdade sempre aparece, e com isso a noite desfez-se em um misto de alívio e medo. O que está por vir? Segredos que moldam a vida de todos podem não ser uma faca nas costas, mas uma ponte para o futuro. O futuro ainda permanecia envolto em mistério, e o que ainda estava por descobrir poderia ser ainda mais intenso. E agora, um aviso urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a trazer mais conteúdos empolgantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa fazer isso. Este é o momento para mostrar seu apoio e ser parte dessa grande comunidade.